Tempo de buscar o Senhor, é tempo de clamarmos a Deus, é tempo de anunciarmos a segunda volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito da humilhação, anda te clamando, o Senhor respondeu. Assim como anda te clamou, nós também te clamamos, Senhor. Nós te buscamos, meu Deus. Vem nos socorrer, vem nos ajudar. Nós nos rendemos aos teus pés. Vem nos ajudar, vem nos socorrer. Se Deus ouviu, se nós clamarmos, Ele ouve também. Deus é fiel, Deus é fiel. Não barreira, não doença, posso de ti, somos fiel. É tempo de buscar o Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, ouvintes, Deus abençoe aí a todo o povo de Deus. Deus abençoe a todos quantos amam a sua própria alma, ama outras almas, todos quantos um dia desejam estar com o Senhor Jesus na glória, que Deus possa estar te ajudando, que o Senhor possa estar te concedendo a graça e o seu Santo Espírito, para que você possa entender qual é a perfeita e agradável vontade dele. A Bíblia diz que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que possamos experimentar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, meus queridos, nós vamos estar aqui, algum momento aqui com os irmãos, passando aqui alguns instantes, na presença do Senhor Jesus, aqui falando do amor de Deus, da palavra de Deus, das verdades de Deus e também
tocando alguns hinos de louvor ao nosso Deus, tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que desejam, então, participar, você pode participar dando sua opinião, questionando acerca daquilo que nós está falando aqui, se assim você achar que deve ser feito, e tudo com base bíblica, tudo é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Portanto, nós gostamos de fazer um trabalho aberto para que as pessoas participem, porque a Bíblia diz que, conhecendo a verdade vai libertar. Então, conhecer a verdade é conhecer Jesus. E nessa live, nós vamos estar aqui mostrando quem é o Jesus da Bíblia, quem é o Jesus verdadeiro, se você está ou não servindo o Jesus verdadeiro. Que Deus te ajude, em nome de Jesus. Meu filho não diz que tu o preço você paguei, quantas vezes meus braços se carreguei e te ajudei. Meu filho, descansa o seu coração, eu vou te ajudar. Não existe nada que impeça meu agir, meu trabalhar. Quando final desta situação, caminho posso fazer. Sou seu pai, e eu quero falar a você. Não sabes mais o que é julgação por você. Levantar a cabeça, foi confiar em te prometer, a beber. Eu te ajudo e te fortaleço, coloco de pé, faço bem. Muito bem, quero deixar aqui agora uma palavra para o seu coração, a palavra de Deus, que pode te ajudar um dia a estar no céu com o Senhor Jesus. Jesus disse: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A Igreja Seara de Jesus Cristo tem como objetivo levar a mensagem precursora da segunda volta de Cristo, mostrando a todos que todo e qualquer evangelho que hoje está sendo pregado, diferente do evangelho que foi pregado pelos apóstolos, ele é falso e não deve ter credibilidade. O evangelho é composto por doutrinas, por ensinamentos sobre o batismo em águas, ensinamentos sobre a questão da mulher assumir ou não o ministério. Uma mulher pode ou não ter o ministério da palavra. A mulher pode ou não, como pastora, existem pastoras. O que a Bíblia fala a respeito disso? Existe na igreja, estou falando na igreja, nós não estamos falando de mulheres ocupar posição na nossa sociedade. Mulher pode participar de política, sim, pode ser, sim, uma líder na política, nas coisas da vida, nas coisas materiais. Não tem nada a ver. Agora, nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, a Bíblia diz que o sacerdócio foi dado ao homem. Foi dado ao homem, não à mulher. A mulher, então, deve se comportar como a Bíblia diz que ela deve se comportar. Portanto, toda igreja que a mulher ocupa o sacerdócio, essa igreja não é de Deus. Essas pessoas não são espirituais e muito menos profetas. Foi o que disse o apóstolo Paulo aqui no livro de Coríntios, capítulo 14, e no versículo de número... Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Coríntios, capítulo 14. Não somos nós que falamos. Tem pessoas que elas ficam até revoltadas, né? Tem pessoas que ficam iradas, revoltadas com o que nós pregamos, com o que nós anunciamos. Mas eu não posso deixar de pregar a Bíblia para agradar A ou B. Eu não posso deixar de falar o que está escrito na palavra de Deus para pregar aquilo que todos estão pregando.
Serei um falso tanto quanto eles, porque a Bíblia não pode ser mudada, a palavra de Deus não pode ser torcida. Veja o que diz a palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia aqui no livro de Coríntios, capítulo 14, e no versículo de número 32. Diz assim: o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, na igreja de Deus. E como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. A lei já ordenava assim, e Paulo, na graça, continua dizendo, como a lei dizia, isto continuou na graça. Ele disse que todas as mulheres estejam caladas nas igrejas. Isso que não é o ensinamento do pastor João. Não é o ensinamento de homem. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Portanto, deve conhecer a igreja de Deus, a igreja que não é de Deus, pelo que se ensina, pelo que se aplica. Meus queridos irmãos e diletos ouvintes, você que um dia quer estar com o Senhor Jesus na glória, você deve seguir o que diz a Bíblia, seguir o que diz a palavra, porque nos dias de hoje tem surgido, como disse o Senhor Jesus, que ia surgir muitos falsos profetas. E esses falsos profetas até iam fazer grandes sinais, iam operar grandes maravilhas, grandes milagres. E com isso eles iam enganar a muitos, se possível fosse até os escolhidos. Se você concorda com a palavra de Deus, você pode dar um amém, você pode aí manifestar, pode pronunciar na live. Você pode pronunciar nesse vídeo que está sendo ao vivo. E aqui nós abrimos a oportunidade porque nós sabemos o que nós estamos falando. Nós sabemos o que estamos anunciando. Nós temos certeza, convicção do que estamos falando. Existe uma base, existe um princípio no que nós estamos falando. E a Bíblia. Ninguém pode ir contra os ensinamentos da Bíblia. Ninguém pode ir contra os ensinamentos da palavra. Pois a Bíblia revela a vontade e o querer de Deus, as doutrinas de Deus. Está aqui na Bíblia. Os ensinamentos de Deus estão na palavra. Agora o homem vem e tira aquilo que Deus estabeleceu e pediu que os seus servos, os apóstolos, aqueles que foram no início da igreja, anunciassem. E eles então pregou, ensinou, e tudo quanto eles pregaram, ensinaram, ficou escrito, para que hoje as pessoas não pudessem ser enganadas pelos falsos. Que o próprio Jesus e os apóstolos disseram que viriam os falsos. Quem são eles? Aqueles que pregam um evangelho diferente, aqueles que se levantam contra os ensinamentos bíblicos. Vejam bem aí, você que ama a Deus, ama a sua própria alma, você que um dia quer estar com o Senhor Jesus na glória, você deve entender que a Bíblia foi deixada exatamente para que nós cumpríssemos o que nela está escrito. Qualquer igreja que não aplica a Bíblia, que não tem a Bíblia como regra de fé, que não ensina aquilo que os apóstolos ensinaram, não é de Deus. Pois Paulo disse no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, que o evangelho que ele recebeu não foi segundo os homens. Ele não aprendeu de homem algum, ele não recebeu de homem algum, mas ele anunciou o evangelho que foi revelado por Jesus Cristo. Ele disse que ainda que um anjo viesse dos céus e pregasse um evangelho diferente do evangelho que ele pregou, deveriam os considerar anátema, que quer dizer maldito. Meus queridos irmãos, é sério as coisas. E quantas pessoas que não têm discernimento, quantas pessoas que não têm entendimento, elas simplesmente não ficam com o que a Bíblia ensina, elas não ficam com o ensinamento bíblico, e ficam com o ensinamento do homem. O homem vai contra a Bíblia e ela crê no que o homem está falando. Ela está sendo cúmplice desse levantar contra a Bíblia, esse levantar contra Deus, esse levantamento contra a palavra do Senhor. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo inspirou os servos de Deus no passado
para que eles pregassem pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse a eles, quando eles fossem pregar, eles não deveriam se preocupar com o que eles deveriam falar e como eles deveriam falar, porque na mesma hora o Espírito Santo daria a eles o que falar e como falar. Então eles foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. E Jesus disse, vocês vão falar porque o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar de tudo quanto eu tenho vos dito. Então o Espírito Santo estava na vida daqueles homens, fazendo com que eles lembrassem de tudo quanto Jesus tinha dito para eles pessoalmente. Agora Paulo aqui está dizendo sobre a questão da mulher pregar na igreja. Existe mulher pastora? Existe mulheres ocupando o cargo de sacerdócio? Não pode, isso não tem na Bíblia. Isso é antibíblico. Alguém vai estar me ouvindo, vai estar revoltado, como muitas pessoas têm ficado revoltado. Tem pessoas que têm se irado com os ensinamentos bíblicos. Veja o que está escrito aqui, eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a palavra de Deus. Então, você se levantar contra mim, você não está se levantando contra mim. Você não está contra o pastor João dos Anjos. Você está contra a palavra. Porque eu estou lendo aqui a palavra de Deus. E se você crer que os ensinamentos contidos nas Escrituras é a verdade, lembrando a todos que um dia Jesus Cristo vai estar no trono. O Senhor Jesus vai estar sentado no trono e vai estar julgando as pessoas pelo que está escrito nos livros, a Bíblia diz. Os livros serão abertos. Que livros são esses? Você sabe que livros são esses? É a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia contém 66 livros, do Gênesis ao Apocalipse. E esses livros que vai ser aberto, ou seja, a Bíblia vai ser aberta no juízo final, e as pessoas serão julgadas mediante o que elas fizeram, se está de acordo com a palavra ou não. Se aquilo que elas ensinaram está escrito na Bíblia, está escrito na palavra, então elas ensinaram a palavra de Deus. Se não está escrito nas Escrituras, se não está na Bíblia, elas ensinaram doutrinas de homens. E Jesus recomendou que nós deveríamos ter cautela. Acautelai-vos, disse o Senhor Jesus, para que ninguém vos engane. Disse Jesus que ia surgir nos últimos tempos, esse tempo nós estamos vivendo, muitos falsos profetas. E eles iam fazer grandes sinais. E com isso eles iam enganar a muitos, se possível fosse até os escolhidos, que são poucos. Mas se você é um escolhido de Deus, você não será enganado pelos falsos. Você vai crer na Bíblia. Você vai crer nas Escrituras. Você vai ficar com aquilo que a Bíblia diz. Eu vou continuar aqui lendo. Nós estamos falando sobre a questão do sacerdócio. Foi dado autoridade para a mulher exercer cargo sacerdotal. Foi dado à mulher o ministério da palavra. Não existe isso na Bíblia. Vê o que diz a Bíblia aqui, meu querido irmão. Continuamos aqui. Eu estou lendo aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. A lei já dizia, e Paulo continuou. Com a lei diz, continua na graça. Porque Paulo foi um pregador da graça. Foi depois da morte de Cristo e ressurreição de Jesus Cristo. Inclusive, Paulo foi um perseguidor da igreja. Mas depois ele se converte. E agora tudo aquilo que ele pregava foi despregado por ele mesmo. Tudo aquilo que não estava no entendimento dele, agora ele passa a entender e passa a anunciar a verdade. Versículo 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, pois é vergonhoso a mulher falar e ensinar nas igrejas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a mulher não pode ocupar cargo sacerdotal. Isso não foi dado à mulher, foi dado ao homem. O sacerdócio foi dado ao homem. Não existe na Bíblia que o Senhor Jesus chamou mulher e mandou que elas fossem pregassem. Não está escrito. Em lugar nenhum na Bíblia está escrito.
Versículo 36. Saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos ensino é mandamento do Senhor. Eu estou aqui com a Bíblia na mão. Eu estou lendo aqui a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos lendo aqui agora, versículo 37 de Coríntios, 1 Coríntios 14. Versículo 37, Paulo está dizendo, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos ensino é um mandamento do Senhor. Isso aqui não era de Paulo, não era da cabeça do apóstolo Paulo. Não era ensinamento de homem. Paulo está querendo dizer o seguinte, que eu estou ensinando para vocês, não é da minha cabeça. Não, eu não aprendi de homem algum. Ele aprendeu de Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou para ele. É um mandamento de Jesus. É um mandamento do Senhor. Agora tem pessoas nos dias de hoje que dizem ser profeta, está aí por aí profetizando, dando profetada aí para todos os cantos, em todos os lugares. Mas cadê? Cadê a compatibilidade com a palavra de Deus? Cadê o enquadramento com a palavra? Se Paulo está dizendo aqui, se alguém cuida ser profeta ou uma pessoa espiritual, eu sou uma pessoa espiritual, Paulo está dizendo, então reconheça que eu estou ensinando aqui, é o mandamento do Senhor, e uma pessoa espiritual, ele cumpre o mandamento de Jesus. Ele cumpre o mandamento do Senhor. Como que uma pessoa espiritual vai contra o que Jesus ensinou? E Paulo está dizendo que é o mandamento do Senhor, é o mandamento de Jesus. Meus queridos irmãos, é fácil de entender, de saber aonde está a igreja verdadeira de Cristo. Igrejas são pessoas. Onde está esse povo de Deus? Onde estão essas pessoas que juntas constituem o corpo de Cristo? É pela palavra. Aqui nós estamos lendo, na igreja de Cristo, como em todas as igrejas de Deus. Paulo está falando aqui, as mulheres não podem usar o ministério sacerdotal. Está escrito, é um mandamento. E Paulo encerra dizendo, se alguém cuida ser profeta, ou uma pessoa espiritual, reconheça que as coisas que eu vos ensino é um mandamento do Senhor. Então, se você está numa determinada igreja, se você está num determinado movimento, que não observa este mandamento, que é o mandamento do Senhor, essa igreja está contra a palavra de Deus, está contra os ensinamentos de Deus. E se ela está contra os ensinamentos de Deus, ela não é de Deus, porque as pessoas de Deus obedecem os mandamentos de Deus. Elas seguem o que a Bíblia diz, os ensinamentos da palavra. E todos quantos não seguem a palavra, mas fala no nome de Jesus, expulsa demônios, cura enfermos e faz outros tipos de milagres, eles estão enquadrados no que Jesus disse que viriam os falsos profetas e fariam grandes milagres, grandes sinais, enganariam a muitos, se possível até os escolhidos. O escolhido do Senhor, ele fica com a palavra. O escolhido do Senhor fica com o que diz a Bíblia. Ele segue as Escrituras. Ele tem a Bíblia como regra de fé. Ele tem a Bíblia como o seu instrutor. Ele tem a palavra de Deus como seu caminho, como bússola, como mapa, como a verdade. Nós não podemos, de maneira nenhuma, acreditar em ninguém que vai contra a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, nós vamos ficar aqui com mais parte de um louvor aqui. Eu já voltarei com todos vocês, que estão aí na live. Vou tomar aqui uma aguinha e já volto com todos vocês, abordando outro assunto aqui importante da palavra de Deus. Vou estar abordando aqui, daqui a pouco eu já voltarei. Vou tomar uma aguinha aqui, 30 segundos, e eu já volto com vocês. Enquanto isso, vamos ouvir este belo louvor aí, para o livro espiritual de Deus.
na cabeça, confiar em te prometer, por isso fortalece, posso de pé, posso vencedor. Suas mãos são teu Deus, são seu criador. Muito bem, meus queridos irmãos, muito bem. Aqui estou novamente aqui para continuar com esse assunto muito importante. Muito importante porque todos nós estamos vendo os sinais se cumprindo. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo em todo o mundo. Em todo o mundo, a mudança climática. Nós observamos que as coisas estão caminhando para o fim. Há uma necessidade de nós nos preocuparmos com a nossa salvação, com a nossa alma e com a alma daqueles que nos ouvem. Há uma necessidade de atentarmos para as Escrituras, para as verdades bíblicas. Porque as pessoas estão adotando várias medidas para salvar o nosso planeta, mas isso não será possível. Toda e qualquer medida adotada com boa intenção vai falhar diante da profecia, porque é lícito que tudo isto aconteça. Existem profecias da destruição, existem profecias que já previa as catástrofes que está acontecendo em todo o planeta. Os próprios cientistas já chegaram numa conclusão que a partir do ano 2030, que era uma previsão para 2050, mas foi reduzido para 2030, vai ser complicado, muito difícil as pessoas continuar vivendo no planeta Terra. E muitos estão se preocupando e investindo bilhões, trilhões para conseguir um outro lugar, para descobrir um outro lugar, para que eles possam ir, porque sabem que não vai ter como continuar tendo vida neste planeta. Eu não me preocupo com isso, porque eu sei que Jesus já foi preparar o meu lugar. O meu lugar já está preparado. São João capítulo 14, verso 1, Jesus disse, há 2000 anos atrás, não turbe o vosso coração, não fique atemorizado, não fique preocupado. Credes em Deus, credes também em mim, disse o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou, teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Eu tenho certeza absoluta que quando não tiver mais como as pessoas viverem aqui, o Senhor Jesus, antes disto, virá e me levará para este lugar que Ele preparou. Existe lugar já preparado pelo Senhor. Os homens estão querendo preparar lugar, estão querendo descobrir ainda um lugar, sim, para preparar este lugar, para que as pessoas possam ir para lá. E na visão deles, só vai ter condições de continuar vivendo neste outro lugar aqueles que têm muito dinheiro, os bilionários, mas eles não vão encontrar esse lugar. Existe um lugar, sim, que eles podem encontrar na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra de Deus, obedecendo ao Senhor, entregando a sua vida a Jesus Cristo, atentando para as Escrituras, para os ensinamentos bíblicos. Aqueles que assim fizer, vai ter o seu lugar, que Jesus já foi preparar há 2000 anos atrás. Por isso que nós precisamos atentarmos para a palavra. Mas não estou falando de uma religião. Não estou falando de uma religião. Há muitas religiões pregando também, dizendo que existe esse lugar e que elas vão para lá. Mas elas estão se enganando a outras pessoas também. Porque Jesus não tem compromisso com religião. Não, Jesus não tem compromisso com religião, muito menos com religioso. Jesus tem compromisso com a sua palavra. Com a sua palavra. Ele vai levar para lá aqueles que obedecem a sua palavra. Porque a Bíblia diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aqueles que obedecem a sua palavra. Aqueles que obedecem a sua palavra. O próprio Jesus comparou tais pessoas com pessoas prudentes, aqueles que ouvem e põem em prática, ouvem e praticam a palavra. Esses são considerados as pessoas prudentes. Mas quem é o insensato? Quem é aquele que a Bíblia classifica como louco, insensato? É aquele que ouve a palavra e não coloca ela em prática. Jesus comparou tais pessoas com alguém que edifica a sua casa na areia. Vem a tempestade, vem as torrentes de água, vem o vento, bate e a casa vai cair, porque não está bem edificada. Mas ele comparou aquele que ouve a palavra e pratica como alguém prudente que edificou a sua casa na rocha. A casa na rocha não pode ser abalada pela tempestade, muito menos pelas torrentes de águas. É aquele que ouve e pratica. Portanto, meu irmão, nós acabamos de ler aqui os ensinamentos sobre as igrejas que estão por aí, outras tantas estão surgindo, que o ministério sacerdotal não é dado à mulher. Nós lemos aqui, para quem entrou na live, para quem entrou depois que nós estávamos aqui na meditação, está lá no livro de Coríntios, capítulo 14, e o versículo 32 a seguir. 14, 32 a seguir. Toda igreja que tem mulher ocupando sacerdócio, pastora, tá? Essa igreja não é de Deus. Mas tem outros pontos também. Eu estou lendo a Bíblia. Tem pessoa que diz, pastor, João, mas para lá, pastor, você está achando que essas igrejas estão erradas? Sim, se elas não estão cumprindo a palavra de Deus, estão erradas. Ou a Bíblia que está errada. O que você acha, meu irmão, meu ouvinte? Você que está ouvindo esse vídeo, ouvindo essa live, está participando, está acompanhando, e você que vai deparar com esta gravação. O que você acha? É a Bíblia que está errada? As pessoas estão contra a Bíblia, fazendo o contrário das Escrituras, elas estão certas. E a Bíblia, que é deixada para nós seguir ela, está errada. Se a Bíblia, que foi deixada para nós seguir o que nela está escrito, como instrução, tá? Como mapa, está errado, então joga essa Bíblia fora. Então as pessoas que estão querendo fazer uma outra Bíblia estão certas. Não, os céus e a terra passam, mas a palavra do Senhor não passa. Deus é ontem, hoje e eternamente. Os homens mudaram porque são falsos. Mudaram como? Porque eles querem agradar as pessoas. Querem ter as pessoas que são contra a palavra de Deus. Vejam bem que o diabo, desde o princípio, foi contra a palavra de Deus. Deus disse para Adão e Eva que eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, mas do fruto da ciência do bem e do mal, eles não deveriam comer, porque o dia que eles comessem, eles iam morrer. Veio o diabo e disse para Eva, não, pode comer, certamente não morrereis. Deus falou isso porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como ele, discernindo o certo e o errado, o bem e o mal. Em outras palavras, ele disse, Deus não quer que vocês sejam como ele. E o dia que vocês comerem, vocês vão ser como ele. O diabo sempre foi soberbo. Satanás sempre foi presunçoso. O diabo sempre quis ocupar um posto que a ele não foi otorgado por Deus. Pois ele mesmo disse, subirei, edificarei meu trono nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele sabia que mais que Deus não teria como ser. Deus é o máximo, é o topo. Mas ele disse, eu vou ser como ele. E ele também tentou Eva. Passou uma mensagem falsa para Eva, dizendo que Deus tinha dito, porque Deus não queria que Eva, fosse como ele. E se ela comesse do fruto, então ela seria como Deus. E ela, então, quis ocupar esse cargo. Quis ser algo que não era para ela. E foi e comeu do fruto. Foi enganada pelo diabo.
diabo disse que ela não morreria, mas ela morreu. Adão, que também tomou do fruto e comeu, também morreu. E a morte, assim, passou a todos. Estava dentro do plano de Deus? Sim, estava dentro do plano de Deus. É um outro assunto que posteriormente nós vamos falar sobre ele. Mas o que eu quero dizer é que todas as pessoas que vão contra a palavra de Deus, elas não estão sendo usadas pelo Espírito Santo de Deus. Ela está sendo usada pelo Espírito do engano. Espírito do engano. A verdade é a Bíblia. Lá em Tessalonicenses, veja o que diz a Bíblia, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 7. Meus queridos irmãos, a coisa séria. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Você que está acompanhando, você que crê nas Escrituras, crê na Bíblia. Vamos ver o que diz lá. Diz assim: pois já o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará com a manifestação da sua vinda. Esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todos os sinais e prodígios de mentira, para aqueles que perecem, porque não recebeu o amor da verdade para ser salvo. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira e sejam julgados todos quantos não creram na verdade. Então vejam bem que o próprio Deus, ele envia a operação do erro, e a pessoa não vai crer na verdade. A verdade está na Bíblia, nas Escrituras, mas essa pessoa já contaminada pelo espírito do engano, ela vai desacreditar na Bíblia. Ela vai ficar com a palavra do homem. Ela vai ficar com aquilo que o seu pastor, o seu líder religioso está falando. E não vai ficar com os ensinamentos bíblicos. Não vai ficar com o que diz a Bíblia. Por quê, pastor? Ela já foi enganada pelo espírito do engano. Então o espírito do engano já operava desde aquela época, desde aquele tempo. Por isso que muitos não ouviam a palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo, que vinha por meio daqueles que ele levantou, que eram os apóstolos. Por que os apóstolos foram perseguidos e mortos? Porque os religiosos da época, como os religiosos de hoje, né, se levantam contra a mensagem, contra a palavra, contra aquilo que está escrito. Ah, mas como é que a pessoa se levanta contra Deus? Quando isso acontece, quando se levanta contra as pessoas que estão levando a mensagem de Deus. Vejam bem que Saulo, antes de se converter, ele era Saulo, depois teve o nome mudado para Paulo. Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo, quando ele pegou carta dos principais sacerdotes para perseguir a igreja que estava em Damasco, ele vai agora a caminho de Damasco para pegar lá os apóstolos, os discípulos de Jesus, que estava pregando o evangelho em Damasco. E ele estava literalmente perseguindo quem? Na visão humana, perseguindo a Pedro, perseguindo os discípulos de Jesus. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, aquela luz forte que apareceu para ele, ele cai por terra e ele faz uma pergunta após ouvir uma voz forte: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele então fez uma pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus? Não, mas olhando assim, ele estava perseguindo aqui a Pedro. Ele estava perseguindo os discípulos que estavam pregando a Jesus, pregando a mensagem do Senhor. Mas quem persegue aqueles que estão pregando essa mensagem de Jesus, o que Jesus deixou, está escrito aqui para nós pregarmos, ensinarmos, está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Então, meu irmão, não seja um perseguidor de Jesus. Não seja um perseguidor do Senhor. Porque se você não aceitar essa palavra e se levantar contra alguém que está pregando essa palavra, você está se levantando contra o próprio Senhor Jesus e o seu fim será triste. Triste tanto quanto aquele encontro que Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco. Ele cai por terra e fica cego.
Ainda bem que ele estava dentro do plano, propósito de Deus, e ele aceitou agora a mudar de posição, porque o próprio Deus ali encontrou ele, e toca no coração dele, e faz com que os olhos dele se abram, espiritualmente falando, para ele entender que tudo aquilo que ele defendia antes fazia parte de uma religião, fazia parte de uma seita judaica, de ensinamentos de homens. Ele lutava por uma causa, ele perseguia por uma causa, ele era extremamente religioso, mas estava errado. Eles falavam de Deus, ensinavam nas sinagogas todos os sábados, mas estava errado. Eles tinham que mudar de posição, mudar de vida, mudar para o outro lado. Meus queridos irmãos, a gente precisa entender isso. E os apóstolos então pregaram e disseram que aqueles que pregam um evangelho diferente, que ensina diferente, que eles ensinaram, deveriam os considerar anátema, que é uma palavra grega, que quer dizer maldito. Malditos são todas as pessoas que ensinam o evangelho diferente do que o evangelho que os apóstolos ensinaram. Assim diz o Senhor, está escrito na Bíblia. Agora vejam bem, nós mostramos aqui sobre a mulher. A mulher, na Bíblia, não tem cargo de sacerdócio. Paulo explica aqui, diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que o que eu vos ensino é mandamento do Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, e no versículo 47. É o mandamento do Senhor. Não é mandamento de homem, é mandamento do Senhor. Agora vejam bem, em tudo as pessoas vão contra. O batismo em águas, nós já falamos em outra oportunidade, o batismo em água deve ser efetuado em nome de Jesus. Me mostra na Bíblia um batismo sequer, que foi feito pelos apóstolos usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mostra um batismo sequer. Por que nós fazemos as nossas lives? Por que nós publicamente falamos da palavra e desafiamos quem quer que seja, né? Qualquer um, porque nós estamos com a verdade, nós estamos com a palavra. As pessoas leem Mateus 28, 19, mas não praticam Mateus 28, 19. A letra mata, o Espírito é que dá vida. Precisamos entender o que está escrito em Mateus 28, 19. Ali não é batismo, ali é uma ordem imperativa, e a ordem deve ser cumprida. Jesus, em Mateus 28, 19, disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mateus 28, 19, ele diz, pregai o evangelho, ensina a todos e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai. Vejam bem, meus queridos irmãos, que Jesus manda ir, ensinar e batizar em nome do Pai. Que Pai que ele estava referindo? O Criador de tudo. O que criou tudo. Porque o genitor é Pai. Quem cria é Pai. Então, esse ser criador de tudo é o Pai. Mas ele tem um nome. E Jesus exige um nome, exatamente o nome no batismo. Mas ele pediu ensinar primeiro. E depois todo mundo ensina a todos. E depois batiza em nome. Batiza em nome de quem, Senhor Jesus? Do Pai. Que Pai que ele estava referindo? Quem que é o Pai da eternidade? Não, é ele mesmo. Isaías 9, 6. Isaías, pelo Espírito Santo, quando ele profetizava acerca do nascimento do menino, de Jesus, o que ele diz? O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, o seu nome, o seu nome será maravilhoso. O nome não era do conhecimento da humanidade ainda, porque o nome de Deus, o nome do Pai, seria revelado no Filho. O Filho receberia o nome do Pai, para que as pessoas pudessem conhecer o verdadeiro nome do Pai. Vejam bem, Isaías disse, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz.
e Pai da eternidade. O nome é tudo isso. O nome dele seria. E quando ele nasce, foi conhecido o nome que é Pai da eternidade, o nome que é Deus forte, o nome que é Conselheiro, o nome que é Príncipe da Paz, o nome que é tudo. Nós precisamos entender a Bíblia, compreender. Isso aqui é uma questão de mente de Cristo. A letra mata, o Espírito da vida. Eu preciso entender o que está escrito. E em Mateus 28:19, Jesus mandou: vai, ensina e batiza em nome do Pai. Agora ele está pedindo o nome do Pai. Mas aí eu disse que o nome seria o Pai da eternidade. Quando ele nasceu, não foi dado o nome de Jesus? Qual é o nome do Pai? Não é Jesus? E do Filho, Jesus. E do Espírito Santo, Jesus. Por quê? O Pai deu o nome dele para o Filho. A Bíblia diz que o Filho recebeu o nome que é sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. As pessoas vão se curvar diante do nome. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mesmo nome, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo trata de uma única pessoa. 1 João capítulo 5, verso 7. 3 testifica nos céus, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, os três é um, e sendo um, ele tem um nome. Este nome que Jesus exige um batismo em águas, Mateus 28:19. Por isso que ele pediu que os discípulos fossem ensinados primeiro, e depois batizassem em nome. Meus queridos irmãos e diletos ouvintes, nós vamos só pegar aqui uma... Quero pegar aqui um exemplar aqui e quero mostrar aqui para os irmãos. As pessoas, tem pessoas sinceras, mas tem pessoas que infelizmente, elas são religiosas. É como aquelas pessoas que dizem: eu nasci nessa eu vou morrer. Mas se essa religião está ensinando você o contrário do que a Bíblia ensina, você vai morrer e vai para o inferno. O que você precisa entender, meu querido irmão, eu com todo respeito, carinho, tá? Com todo respeito e carinho que eu tenho por todos quantos eu prego a palavra. Que o Senhor me dá a oportunidade para pregar a palavra. Mas a gente não pode ser falso com as pessoas. A gente não pode enganar as pessoas. Porque existe céu e inferno. Não existe meio termo. Existe céu e inferno. Não tem como as pessoas ir para o purgatório, como tem religião, até ensina que existe um lugar onde as pessoas vão ficar um determinado tempo e depois as pessoas vão se purificar e elas vão poder, então, ir para os céus. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira de Satanás. Isso é um espírito de engano que está simplesmente enganando as pessoas para que as pessoas creiam que elas vão ter, então, este lugar onde elas poderão ficar um determinado tempo e se purificar e depois ir para os céus. Isto não é verdade. A Bíblia fala de céu e de inferno. Quem não for para os céus vai para o inferno. Não existe meio termo, purgatório. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, que muitas pessoas, mesmo sabendo que existe céu e inferno, mesmo achando que elas vão para os céus, elas não vão. Elas não vão para os céus porque elas estão contra a palavra de Deus. Elas não seguem a palavra do Senhor, não praticam a palavra de Deus. Elas estão ligadas a doutrinas de homens. Elas estão ligadas a ensinamento de homens. O que nós já mostramos aqui é a Bíblia. Então a palavra, o apóstolo Paulo, ele encerra dizendo: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que eu vos ensino o mandamento do Senhor. E ele está dizendo que a mulher não é dado sacerdócio. A mulher não pode ocupar um lugar de destaque na igreja, ser uma sacerdote, ou seja, ser uma pastora, uma ministra, uma pessoa de frente de um trabalho. A mulher tem papel importante na igreja, ajuda. Nós temos aqui irmãs, mulheres que é uma bênção na obra de Deus. É uma bênção. É uma bênção.
A gente não tem nem palavras para agradecer a Deus pelas mulheres de Deus que nós temos aqui. Mas elas sabem se posicionar. Elas ficam na posição que Deus ordenou que elas ficassem. Elas não querem usurpar de algo que não é para elas. Não. Porque elas são de Deus. Exatamente por elas ser de Deus, elas ficam na posição delas. Exatamente por elas ser de Deus. Não que elas não saibam fazer. Não que elas não conseguem fazer. Temos irmãs aqui que ouviu a palavra de tal forma que elas podem pregar com precisão. E por elas terem entendido realmente a palavra, é que elas se posicionam. Porque elas sabem o que elas podem e o que elas não podem fazer. Me mostra na Bíblia. Em algum lugar que a mulher usou um sacerdócio. Mas as mulheres, tem pessoas que foram enganadas pelo diabo, por Satanás, como ele enganou a Eva. Veja bem que Satanás engana a Eva. Sim, Deus disse para vocês que não deveriam comer deste fruto, porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como ele. Então a pessoa já quer ser aquilo que não é para ela ser. Ela acaba cobiçando algo que não é para ela. Porque o diabo também, ele cobiçou algo que não era para ele. Ele tinha um cargo importante na hierarquia celestial. Sim, ele tinha um cargo importantíssimo. Mas ele queria ser mais, ele queria ser o chefe, ele queria ser o cabeça. Ele queria dar ordem, mas não queria receber ordem de ninguém. Isso é uma soberba que estava no coração dele e que ele quis colocar também no coração da Eva. Porque ele disse, eu subirei, edificarei meu trono nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Porque Deus não recebe ordem de ninguém e ele também queria estar num lugar onde ele não vier receber ordem de ninguém, ele pudesse dar ordem também. E ele quer agora colocar essa mesma soberba no coração da Eva para que ela desobedecesse a Deus, não ficasse na posição da obediência à palavra de Deus, que era, pode comer de todos os frutos, mas do fruto da ciência, do bem e do mal, não come, porque o dia que comer vai morrer, eles certamente não morrereis. Deus falou isso porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como ele. E ela então desejou ser como Deus. Ela então cobiça uma posição que não era para ela, e que Deus não aprovaria. Então ela morreu porque desobedeceu. E essa ambição diabólica, esse espírito do engano, ele tem agido como disse o apóstolo Paulo. Somente a um que detém até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Então lá no final, ele vai se revelar. Mas as pessoas que ficarem vão entender que ele já estava agindo e enganando essas pessoas. Mas será tarde demais? As pessoas precisam ter humildade para reconhecer sua posição. Humildade para reconhecer o seu chamado. Para reconhecer que existe um Deus, um Senhor, que estabelece todas as coisas. E que se ela quer um dia estar na glória com o Senhor, ela precisa estar na posição para a qual Deus o chamou. De outra forma, elas serão condenadas. É o que diz a Bíblia, que diz o Senhor. Então, ali no livro de Mateus, por que as pessoas nos chamam? Pastor, mas então você quer só ser você? Não quero ser eu, que todos fossem como eu sou. Eu quero obedecer a palavra de Deus. Eu quero pregar, anunciar, falar a língua de Deus, falar a língua da palavra. Porque a palavra de Deus está aqui escrita, com tinta. E quando eu pratico isto aqui, eu estou falando a língua de Deus. Eu estou falando a palavra de Deus. Se assim, eu não quero mais saber, não vou mais ouvir, eu não quero saber, eu tenho a minha religião, eu tenho lá o meu pastor, minha pastora, eu tenho lá, tudo bem, fica com ele até o juízo final, lá você com ele vai para o inferno. Pastor, você não pode falar, é isso que sempre eu falo. Se você não tentar para a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, teu lugar já está preparado, que é o lago de fogo. Porque os livros vão estar na mão do Senhor Jesus naquele dia. Os livros serão abertos, do Gênesis ao Apocalipse. Que livros são esses? Pelas quais as pessoas serão julgadas? A Bíblia. A
palavra de Deus. Veja que Jesus disse, São João capítulo 12, versículo 47. Jesus prega e diz, se vocês não ouvirem as minhas palavras, eu não vou julgar vocês. Porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas as palavras que eu tenho vos dito, ela vos julgará no último dia. Porque a palavra de Deus, a Bíblia vai estar na mão do Senhor, e as pessoas serão julgadas mediante suas decisões, os seus atos, suas práticas, sua fé, o seu credo religioso. Deus trará à tona. Ali não vai escapar. Mas o diabo, ele quer manter a soberba no coração das pessoas. O diabo quer conservar as pessoas como presa sua. O diabo quer dar seus ensinamentos através dos homens que não são levantados por Deus, para que as pessoas continuem o ensinamento errado. E assim elas vão ser julgadas e condenadas, porque não creram nas Escrituras. Que Deus possa ajudar você. Voltando aqui para encerrarmos acerca do batismo. Batismo em água é feito em nome de Jesus. Veja o que Pedro fez em Atos capítulo 2, 37, 38. Todos pregam o dia de Pentecostes. Como que os pregadores gostam de pregar a descida do Espírito Santo? Como os pregadores gostam de pregar o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do Oriente e veio em mente um vento impetuoso, encheu a casa onde eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Pousando a língua sobre a cabeça de cada um deles, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conseguia que cada um deles falasse. Então Pedro começa a pregar a verdade, tudo isso está tudo certo, correto, perfeito. Mas Pedro vai pregando e encerra a mensagem no versículo 36 de Atos capítulo 2. Versículo 37, um grupo de pessoas, quase que 3.000, pergunta a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós devemos fazer agora? Porque eles ouvem a mensagem, mas não sabia qual seria o próximo passo. E Pedro disse, vocês devem se arrepender e cada um de vocês deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, que estão perto e aqueles que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, exortava o povo dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados aqueles que receberam a palavra de bom grado. E naquele dia agregaram quase que 3.000 almas. Versículo 41. Então vejam bem que as pessoas que creram na mensagem, creram na palavra, elas foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Mas essa parte eles não mostram. Essa parte os eloquentes pregadores. Sim, os pregadores de massa humana, eles pulam esse ensinamento que Pedro e os demais apóstolos deram, após ele ser questionado, perguntado qual seria outro passo, e eles ensinam o que eles deveriam fazer. Esse ensinamento, os pregadores de Pentecostes não pregam, não ensinam. Por que não ensinam? Porque vai contra o que eles ensinam, porque estão ligados à doutrina de Roma, a um batismo instituído no ano 325, no concílio, conhecido por todos como Concílio de Nicéia, surgido em Roma, numa reunião comandada pelo imperador romano, que era Constantino. Então, meus queridos, nós precisamos saber em que igreja nós estamos unidos. Qual é a nossa igreja? Que igreja que nós pertencemos? Nós pertencemos que igreja? A igreja de Jesus ou a igreja dos homens? Nós seguimos a doutrina de Jesus ou a doutrina dos homens? Nós somos instruídos por homens ou instruídos pela Bíblia? Nós aprendemos de Deus ou aprendemos de homens? Nós devemos praticar o que a Bíblia nos ensina ou praticar o que os homens nos ensinam? E as pessoas que decidem, porque tem aquelas que vão seguir os homens. Mas Jesus disse, as minhas ovelhas não seguirão os estranhos. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E a voz de Deus é a palavra dele.
é a palavra dele. E elas vão me seguir. Nós precisamos ser seguidores de Jesus, seguir a palavra. Não seguir homens. A Bíblia é contra tudo quando nós estamos pregando aqui. A Bíblia está ensinando como é o batismo em água em nome de Jesus. Atos 2, 37, 38. Atos 4, 12. Atos 8, do 12 ao 16. Atos 10, 47 e 48. Atos 19, do 1 ao 5. Pessoas que já eram batizadas em águas foram batizadas novamente em nome de Jesus Cristo, porque não eram batizadas no único batismo que Paulo disse em Efésios, capítulo 4, verso 5. Lá, Paulo diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí tem pessoas que já foram batizadas. Não, mas eu já fui batizado em águas. Pastor, eu já fui batizado em águas. E a Bíblia diz que é um só batismo. É um só batismo, sim. Mas é o em nome de Jesus que é o único. Esse único batismo é em nome de Jesus. E a prova disso é que Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, a quem ele envia a carta, ele encontra ali pessoas que já eram batizadas. Ele rebatizou aquelas pessoas, porque não eram batizadas nesse único batismo que ele disse em Efésios capítulo 5, versículo 4. Porque esse único batismo é em nome de Jesus. Veja lá, Atos 19, do 1 ao 5. As pessoas já eram batizadas, foram rebatizadas, batizadas novamente, porque não eram batizadas nesse único batismo que ele fala em Efésios capítulo 4, versículo 5. Só existe um nome pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, 12. Pedro diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Salvação está em um nome. Que nome é esse? É o nome que é sobre todos os nomes, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Batismo em água em nome de Jesus. Então vejam bem que as igrejas estão todas erradas. Não batizem em nome de Jesus. Estão batizando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito não é nome. Está entendendo, meu irmão? Mas Jesus pediu para que os discípulos fossem ensinados primeiro. E depois batizassem em nome do Pai. Em nome. Tem que aparecer o nome do Pai no batismo. E do Filho e do Espírito Santo. E o Pai, o Filho, o Espírito Santo tem o mesmo nome, pois se trata da mesma pessoa. E está na Bíblia. Por isso que os discípulos, ao sair para cumprir o que Jesus mandou, eles ensinavam e batizavam em nome de Jesus. Porque este é o nome que Jesus exigiu que as pessoas fossem batizadas. Porque não tem outro nome pelo qual devem ser salvos. Salvação, perdão, está em um nome. Que nome é este? O nome de Jesus. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Diz Jesus, quem não crê será condenado. Eu não creio, não acredito, pois você vai para o juízo. E lá você vai entrar em condenação, porque você não creu. Foi o que Jesus falou. Vai ser condenado. Jesus já disse. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Mas quem não crê, Jesus já disse que vai ser condenado. Será que Jesus vai voltar atrás? Se a Bíblia diz que ele não é homem para se arrepender, nem o filho do homem para voltar atrás com as suas palavras. Tudo passa, mas a palavra dele não passa. Então, meu irmão, é melhor você tomar a tua posição. É melhor você se preparar, sair de engano, sair da mentira, sair daquilo que é do homem e que vai ficar aqui. Vai ficar aqui. O ensinamento do homem vai perecer juntamente com ele. Então, abertamente, nós aqui não fazemos aliança com o diabo. Aqui nós não fazemos aliança com as trevas. Não existe acordo com Satanás. Aqui é verdade, é palavra de Deus. E se alguém quer vir para o nosso meio, tem que vir pela palavra, pela verdade. Se alguém quer unir conosco, tem que ser pela verdade, pela palavra de Deus. Porque se alguém pensar que vai unir conosco, ter comunhão conosco, por uma mentira, ela está redondamente enganada, que ela não fica no nosso meio. Ela não permanece no nosso meio. Porque o que nos une é a verdade. O que nos une é a palavra de Deus. Temos uma posição diante de Deus. Outro dia, tinha uma pessoa que me procurou, querendo fazer uma aliança. Querendo fazer uma união, uma aliança. Eu disse, sim, preciso conversar com você.
não queremos número aqui. Se Deus mandar milhões de pessoas, glória a Deus, mas que sejam milhões que venham, senta, ouça a palavra, essa é de acordo com a palavra de Deus, elas permanecerá. Mas elas têm que ouvir e concordar com a palavra. Senão a própria palavra vai fazer elas afastar da igreja de Cristo. Porque nós temos posição definida. Temos um chamado de Deus. Temos um chamado do Senhor. E nós não podemos, de maneira nenhuma, irmãos e irmãs, nós temos pessoas em outros países que nos acompanham. Temos pessoas em outros países que têm acompanhado as nossas mensagens, nossos ensinamentos, que não é nosso, é de Deus, é da palavra, e tem até pedido trabalho em diversos lugares do nosso país, até mesmo em outros países. Mas são pessoas isoladas, pessoas que creem na palavra de Deus. E não temos condições de ir lá abrir trabalho, ou seja, no sentido físico. Porque a igreja são pessoas, as pessoas são a igreja. Um outro conceito de igreja que tem sido pregado errado é que igreja é 4 paredes. E isso tem sido espalhado para o mundo inteiro. Que igreja é construída com ferro, com cimento. Que igreja é construída com areia, com uma bela cobertura, com uma ótima decoração humana. Igreja não é material, igreja é espiritual. Igreja são pessoas, pessoas espirituais. Essas pessoas são a igreja de Jesus. As pessoas, aleluia, que vão para os céus, são aquelas que guardam a palavra de Deus. O Senhor não tem compromisso com placa de igreja. Jesus não tem compromisso com placa. Naquele tempo, no tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos, não tinha placa de igreja. O grupo, as pessoas eram conhecidas como os seguidores de Cristo, ou os cristãos, os seguidores de Cristo. Não tinha placa. Nem podiam ter construções, eles nem conseguiam ter isso. Nem podiam se identificar, porque havia perseguição, uma perseguição implacável em cima da igreja, ou seja, em cima dos irmãos, que tinham que ir de um lado para o outro, prestar o seu culto a Deus nos esconderijos. Igrejas são pessoas, não tinha documento. Não tinha documento porque não era aceitado isso como legal perante o Estado da época. Então, não podia documentar, não tinha CNPJ. O Senhor nunca embasou sua igreja em documento, em papel, em CNPJ, em construção. Igreja não é feita de tijolo, pedra, enfim, material fino, não. A nossa igreja é bonita, é linda. Isto é igreja do homem. O homem vê assim. A igreja de Jesus são pessoas, compostas por pessoas. Individualmente, aquele que obedece à palavra é templo do Espírito Santo. Coletivamente, as pessoas formam o corpo de Cristo. Como num corpo tem vários membros, e cada membro tem uma função diferenciada, assim é a igreja de Cristo. São pessoas que têm chamados diferentes um do outro. O problema de hoje em dia é que muitos são chamados para uma função e elas querem fazer outra, querem ocupar outro cargo na igreja. Por que deu essa confusão de fé no mundo? Porque as pessoas querem ser aquilo para o qual elas não foram chamadas. E aí começam as divisões, começam fé diferente uma da outra. Como pode a Bíblia, sendo uma única, ter 2 tipos de interpretação sobre o mesmo assunto? E tem pessoas que ainda chegam e se dizem, não, pastor, mas a palavra de Deus se renova todos os dias. Hoje nós vemos ela de uma forma, amanhã nós vemos ela de uma outra forma. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. A Bíblia diz que os céus e a terra passam, mas a palavra do Senhor não passa. Não existe 2 formas de crermos no mesmo assunto. A Bíblia não dá 2 interpretações. Esse Deus
seria um Deus de confusão. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. As pessoas interpretam errada. Por isso que as pessoas têm 2, 3 e mais tipos de interpretação acerca do mesmo assunto. Isso é errado. Isso não é verdade. Alguém que pensa e fala isto é para continuar no seu erro e não ter que fazer mudança na sua vida. E não ter que mudar de posição. Não existe isso, meu irmão. Mentiras. Existem milhares de mentiras. As mentiras são contadas diferente uma da outra. Mas a verdade é uma só. Existe uma única forma de nós expressarmos a verdade. Nós falarmos da verdade. Verdade é uma só. É como uma cor. Eu estou aqui com a cortina. Essa cortina aqui atrás de mim. A cor, essa cortina é verde. A verdade acerca da cor dela é uma só. É verde. Se 1000 pessoas disserem que ela é verde, os 1000 estão tendo a mesma fé. Os 1000 estão certo, correto, porque ela é verde. Eles são unânimes na posição. Mas, se tiver 1000 pessoas dizendo que essa cortina é branca e uma única pessoa dizendo que ela é verde, uma única pessoa está certa e os 1000 estão errados. Pode ser que os 1000 estejam também errados, se os 1000 disserem que não é verde. Se nenhum deles disserem que a cortina é uma cortina verde, pode ser que todos estejam errados. Mas para alguém estar certo, ele precisa dizer que a cortina é verde. Não tem como uma verdade ser vista de duas formas. E aí as pessoas dizem, mas a palavra de Deus se renova. Ela se renova no sentido dela não ficar velha, dela não mudar, ela não sofrer detrimentos. É esse que é o sentido que a palavra de Deus se renova. Não é porque ela muda de posição, muda de visão. Não. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma teologia de Satanás. Para fazer as pessoas ter fé diferente, uma posição diferente da Bíblia. E não precisar de mudar de posição. Qualquer uma pessoa racional, qualquer uma pessoa que tem um mínimo de bom senso, que tem um mínimo de inteligência, não vai concordar com essa posição maligna e satânica que espalharam no mundo. É como aquelas pessoas que dizem, não, uns creem de uma forma, outros creem de outra, mas Deus é o mesmo. Não, Deus é um só. Isso é uma verdade. Só existe um Deus. Por isso que nós defendemos, pregamos que Jesus é Deus, mas ele não é a segunda pessoa da Trindade. Que o Espírito Santo é Deus, mas ele não é a terceira pessoa da Trindade. Porque nós pregamos que diz a Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. Não é 3 pessoas. O Pai, que a Bíblia ensina que o Pai, o Filho, o Espírito Santo é uma pessoa. E sendo uma pessoa, ele tem um nome. É este nome que Jesus exige no batismo, em Mateus 28, 19. Ide, ensina e depois batiza em nome do Pai. Então Jesus pede o nome do Pai. O nome do Pai. Aí as pessoas dizem, mas pastor, mas você batiza em nome de Jesus Cristo? Mas lá em Mateus 28, 19, Jesus manda para os discípulos ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, aqueles que batizarem em nome, está fazendo certo, porque Jesus pede o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que ele diz? Vai lá, ensina primeiro e depois batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está pedindo um nome. Se o batismo não é feito em nome, como que a pessoa cumpriu o que Jesus mandou? Se Jesus pediu para batizar em nome, agora eu tenho que saber qual é o nome. Porque ele exige que o batismo seja feito em nome. Agora, se a pessoa não sabe o nome, vai lá e faz em títulos. Porque pai não é nome, é título de alguém que gerou. E aí, por exemplo, pode ser o cachorro, pode ser o boi, pode ser o macho, todo macho que é o genitor, ele recebe esse título de pai.
Pai é um título, não é nome. Pai é um título. Você que tem filho, você tem esse título também de pai. Mas você tem um nome. Então, os seres humanos, aqueles que já receberam um nome lá no cartório, para deixar de ser um indigente, ele tem um nome, no qual ele foi batizado, no qual ele é conhecido por aquele nome. Recebeu o nome. Mas ele é filho, porque ele nasceu, ele foi gerado. Mas filho não é o nome dele. Esse filho, se ele é casado, ele é pai também. Se ele tem filho, é um título. Espírito, todos têm o espírito, mas o espírito é nome. Mas o espírito tem um nome. Está falando das coisas divinas aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Então o Filho é o corpo. Deus é Espírito, João 4:24. Ele está dentro daquele corpo. Deus sempre fez as coisas por meio daquele corpo. Antes do corpo se fazer carne, ele era o anjo do pacto, o anjo do concerto. Aquele anjo sempre foi visto lá nos céus. E os demais anjos prostravam diante dele e adoravam a ele. Aquele que apareceu para Abraão. Aquele que fez o mundo, ele abria a boca e fez o mundo. Não diz a Bíblia que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E João continua dizendo, o verbo diz, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Aquele ser que as pessoas viam, que tinha o mesmo formato de um anjo, mas que era o próprio Deus, que ele é o anjo do Senhor. Era Jesus. Ele se faz carne. Mas antes de fazer carne, ele fez o mundo. O anjo abria a boca e o Espírito, que é Deus, falava dentro daquele anjo. Não é o que diz a Bíblia? E disse Deus, haja isso. E disse Deus, haja aquilo. E disse Deus, haja aquilo outro. E as coisas que não existiam passavam a existir. Pela em Gênesis, no capítulo 1, como foi feitas as coisas. Aí João vem e diz que ele já estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para os que eram seus, os judeus que eram ensinados que não existia mais que um Deus. Ele se faz carne e vem para os seus. E os seus não o receberam, porque não conheceram ele. Por isso que Paulo diz, onde está o sábio? Aonde está o questionador desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria dos homens? Ele fala que os homens naturais, carnais, vê os ensinamentos de Deus como uma loucura. Mas os salvos, ele é salvo. Aquilo que para o homem é loucura, o salvo é salvo por essa loucura vista pelos homens. Porque as coisas de Deus, ela não pode ser entendida, compreendida pela mente humana. Os homens não conheceram a Deus pela sua sabedoria, disse Paulo. Aprove a alguns conhecer a Deus pela loucura da pregação do Evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele não era um outro Deus. Como as pessoas dizem, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira de Satanás. Meu irmão, você que tem crido nisso, você deve se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, que até então está crendo numa idolatria. Está crendo num erro, numa mentira, num engano. Jesus, o Filho, não é a segunda pessoa do Pai. Ele é o próprio Deus. Ele é aquele de quem falou Isaías. Isaías profetizou acerca daquele menino que ia nascer, que ia manifestar em carne. Porque a Bíblia diz que o verbo não fez a carne, ele se fez. É diferente, fazer e se fazer. O verbo se fez carne, mas ele sempre existiu. A Bíblia diz que o mundo foi feito por ele. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Não é isso que está escrito na Bíblia? Na tua, na minha, em todas as Bíblias não está escrito isso. A Bíblia não revela que Jesus não existiu.
a partir ali de Maria. Não. Ele é Deus. Ele fez tudo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Diz a palavra do Senhor que houve um homem enviado por Deus. Ele veio para mostrar a vida. Ele veio para revelar a vida. A verdadeira vida que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender que não podemos crer de maneira nenhuma, em um outro ensinamento, a não ser aquele que a Bíblia nos apresenta. O que é o evangelho verdadeiro e o evangelho falso? O evangelho falso já vem mostrando 3 pessoas. E assim sendo, o diabo sabe que é uma idolatria. Veja bem como é que Satanás ele vai introduzindo a idolatria no coração das pessoas, na mente das pessoas. Porque servir mais que um Deus é idolatria. Nós encontramos em toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, que só existe um Deus. E todos concordam com isso. Todos concordam que só existe um Deus. Mas se o Filho é Deus e não é o mesmo, se ele é a segunda pessoa, ele não é o mesmo, então vejam bem que nesse ensinamento enrustido já está colocando a idolatria. E é aí que está o problema. Se o Espírito Santo é Deus, como nós cremos que é Deus, mas ele não é o mesmo, ele é uma terceira pessoa, ele é uma outra pessoa, uma terceira pessoa, então seria um terceiro Deus. Assim sendo, a pessoa está crendo, vê que o diabo colocou 3 deuses. Isso é idolatria. É a fé que as pessoas estão tendo. De 3 pessoas da Santíssima Trindade. 3 pessoas, quer dizer, 3 pessoas divinas. Que existem 3 deuses lá nos céus. Se os 3 é Deus, mas não é o mesmo. São pessoas, uma primeira, outra segunda e a outra terceira. Então são 3 pessoas. Assim que diz a Trindade. E aonde surgiu esse ensinamento da Trindade? No ano 325, num concílio de Nicéia, numa reunião comandada por um homem político, pelo imperador romano Constantino, que une a igreja com o Estado. E de lá para cá, os chamados cristãos, mas já não eram verdadeiro cristão, eram falsos, os falsos foram enganados, os interesseiros foram enganados, por interesses líderes, por interesses próprios, os coitados que não conseguiam discernir a mão esquerda da direita foram enganados, uniu então com o Estado, o interesse do imperador romano. E é ali que eles então chegaram à conclusão da fé, mas a fé verdadeira vinha pelos apóstolos. Não pode mudar. Não tinha que discutir um outro tipo de fé, ter um outro tipo de interpretação. Era seguir a Bíblia. Só existe um Deus. Mas ali colocaram que tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, inventaram a Trindade. E que o Pai era a primeira pessoa, que o Filho era a segunda pessoa, e o Espírito Santo era a terceira pessoa. 3 pessoas. E disseram eles, os 3 são Deus. Tanto o segundo como o terceiro. O primeiro Deus é o Pai. A segunda pessoa da Trindade é o Filho, ele é Deus também. E a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo, que também é Deus. São 3 deuses comandando o universo. Isso é uma aberração, isso é uma mentira, isso é um engano. E as pessoas que pregam contra a idolatria, que não pode dobrar o joelho diante de uma imagem de escultura, está fazendo o pior, está com essa imagem na sua testa, na sua mente, no seu coração, na sua espiritualidade, estão adorando 3 deuses, e elas não conseguem se libertar
dessa mentira, desse engano. Eu preciso entender, eu preciso crer no que diz a Bíblia, nos ensinamentos bíblicos. A Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz que os três é um. 1 João 5, 7. Jesus, o Filho, quando esteve aqui pregando, em carne ele era o Filho, mas em espírito ele é o próprio Pai. Ele morreu na carne, mas vivificado em espírito, disse Pedro, no qual ele foi e pregou para os espíritos também em prisão. É assim que diz a Bíblia. Ou não é? Então Jesus, na parte humana, na manifestação de carne, porque é o próprio Deus que manifestou em carne. A Bíblia diz isso. São João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia não diz que o Verbo era um outro Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não. O Verbo que estava, ele era Deus. Leia na tua Bíblia, se não está escrito isso. Nós precisamos crer como está escrito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus na forma humana. E como carne, ele recebeu o nome de filho. Mas João disse quem era aquele filho. Que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o que cria é o Pai. Então João está mostrando que aquele Pai era o próprio Filho. O Filho era o próprio Pai. E o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Não é um outro Espírito. O Espírito Santo de Deus. Quando Deus disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança, o homem foi feito corpo, alma e espírito. São distintas as manifestações, mas da mesma pessoa. É uma pessoa composta corpo, alma e espírito. É uma pessoa. Senão, não seria. Essa pessoa não existiria. Ela não existiria. É assim que é feito. O homem corpo, alma e espírito. O corpo morre. O espírito volta a Deus e a alma fica num determinado lugar esperando o que está para vir. O arrebatamento para aqueles que morreram em Cristo. E aqueles que morreram em Cristo permanecerão mortos por mais 1000 anos e lá no final vão ressuscitar para condenação e vergonha eterna. Assim que diz a Bíblia, assim que diz a palavra do Senhor. Mas isso não faz de você 3 pessoas. Você é corpo, teu corpo é uma pessoa, teu espírito é uma outra pessoa, a tua alma é outra pessoa, você é 3 pessoas. Meu irmão, isso não sei aonde vai encontrar isso. Que apoio que essas pessoas vão encontrar na Bíblia? Aonde? Só se fizeram uma Bíblia, criar uma Bíblia. Estão querendo criar uma Bíblia nova aí, com ensinamento diferente. Aí tudo bem. E é melhor fazer assim, porque assim já vai sumir que não crê nas Escrituras, que não crê nessa Bíblia deixada por Deus. Nós precisamos abrir os olhos. Nós precisamos abrir os olhos. Eu afirmo, eu denuncio em nome do Senhor Jesus Cristo todo e qualquer segmento que não tenha a doutrina apostólica, que não tenha os ensinamentos dados por Jesus Cristo e que foi pregado e ficou escrito para que nós pudéssemos seguir os meus ensinamentos. Precisamos sim de entender esses ensinamentos, esse livro amplo. Nós precisamos ter aqui a visão daquilo que já está interpretado, a juntar as peças, a entendermos. E isto é dado àquele a quem Deus escolhe também, porque não é simplesmente pelo fato de ver aqui, não, vou batizar em nome de Jesus, sair por aí batizando em nome de Jesus, e se perder no entendimento da divindade, outros ensinamentos que compõem o Evangelho de Cristo. Outros ensinamentos compõem o Evangelho de Cristo. Precisamos ter o entendimento amplo da palavra. E isso é dado àquele a quem Deus levanta. Não é uma escolha do homem. Não é porque o homem quer ser. Tem que ser aquele a quem Deus levanta. É um outro erro também. Tem até mesmo no meio daqueles que estão defendendo o nome de Jesus Cristo. Fés diferentes, doutrinas diferentes. Por quê? Que a pessoa
entrou pela meia soberba do diabo, de Satanás, de querer ser um líder, quando Deus não chamou ele para ser um líder. Deus chamou ele para ser um salvo, ajudar, ouvir, aprender e ser um contribuinte do reino. Mas não foi dado a ele o ministério profético. Não foi dado a ele o ministério do mistério. E aí, mas ele quer ser a mesma soberba que o diabo colocou no coração da Eva para querer ser uma coisa que ela não foi escolhida para ser. O diabo continua fazendo isso no coração das pessoas. E isso às vezes acontece até mesmo no meio daqueles que ouvem e já acham que sabe, e já quer sair, abrir trabalho, abrir igreja. E aí começa a pôr as suas doutrinas, se perde no tempo, vira uma confusão, vira uma Babel, se alinha com todo, se junta com todo, não tem posição diante de Deus. Tem que se humilhar, tem que ver aonde caiu, tem que entender o chamado de Deus. Então nós precisamos estarmos atentos ao chamado divino, ao chamado de Deus, ao chamado do Senhor, entender as coisas do Senhor e sermos verdadeiros naquilo que fazemos, primeiro com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Nós temos uma mente e uma consciência. E Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 2, ele disse que no juízo final, a própria consciência das pessoas vai absolvê-las ou vai condená-las. Porque o Senhor trará à tona os segredos dos corações dos homens. Quantas pessoas que estão por aí e vão ter que um dia enfrentar o trono branco, o juízo final. Mas que você possa consertar sua vida com Deus, reparar os seus erros, ter humildade para voltar a Cristo, ao Senhor, dizer não para a religiosidade, dizer não para o sistema do homem, dizer não para aquilo que foi iniciado no ano 325 depois de Cristo em Roma, essa doutrina maligna e satânica romana que leva as pessoas a ser um idólatra, a crer em 3 deuses, a rejeitar o batismo único pelo qual as pessoas se salvam, que é em nome de Jesus. Todos os batismos efetuados pela igreja primitiva, pelos homens de Deus mesmo, que foram levantados assim pessoalmente por Jesus Cristo, que Jesus abriu a mente deles para eles compreenderem as escrituras e mandou agora ide por mundo inteiro. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, Jesus disse a eles. Crê no que eles estavam pregando, ser batizado como eles batizavam. Não é em outro batismo, porque Paulo só existe um batismo. Esse único é o que está na Bíblia, que é em nome de Jesus Cristo. Este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa ajudar a todos, que Deus possa guardar a todos, proteger a todos e tocar no coração de todos quantos são seus filhos e que Ele tem preparado essa reta final para o avanço da igreja, para colher os frutos que estão maduros e que estão por aí precisando de ser colhidos. Que Deus ajude a todos os irmãos e irmãs que participaram desta live. Quero aqui louvar a Deus pela vida de todos. A Joana Soares, Deus abençoe, Joana. A Raíssa, Deus abençoe. O Jesus Idoso, Deus abençoe. Deus abençoe aqui a todos e a todas. Deus abençoe aqui também o Valdir. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, Valdir. E outros tantos aqui que participaram. Aqui, Vanessa Sampaio. Deus abençoe a Valdir Rodrigues. Deus abençoe a todos os irmãos aqui. O Moacir, Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que você, irmão, irmã, você, ouvinte, você que deparar com essa gravação, aí no decorrer dos dias, que você possa parar e pensar, e tomar a tua posição enquanto é tempo. Chegará um dia em que as pessoas vão chegar e vão confessar, mas será tarde demais. Ora, Deus, peça a Deus para te orientar. Toma a tua posição. Tome a tua
condução. Peça a Deus para te orientar. Ele vai te orientar. Nós estamos aqui dispostos a atender a todos quantos nos procurar. Você quer anotar o meu contato, WhatsApp, é o 41 DDD 998 25 28 28. DDD 41 998 25 28 28. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja em seu santo e maravilhoso nome. E que Deus seja louvado, que o Senhor seja glorificado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus possa reinar em cada coração. Fiquem todos.